Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 2 de maio de 2016. Desculpe a garganta, eu estou um pouco inflamado por causa da mudança de clima. E nós estamos com um cenário bastante preocupante. Tudo aquilo que eu vinha falando, que eu vinha comentando em vários vídeos, está se configurando. Nós temos aqui uma reportagem do jornal O Globo, dizendo que um grupo de senadores entregou para Dilma uma solicitação de carta-renúncia, e que essa carta-renúncia seria assinada pelos senadores. E agora vocês vão ter a confirmação daquilo que eu vinha falando. Do PMDB, do PSB, da Rede, do PDT, do PSD, do PCdoB e do próprio PT. Então, para quem tinha alguma dúvida de quem eram os aliados do governo, este grupo que aqui foi citado são os grupos aliados do governo. E soma-se ainda o PSOL, né, a esse grupo, que assina integralmente com o PT em várias situações. Bom, somando todo esse pessoal, a gente tem a base do governo, a base da Dilma. Tá? Esse é o pessoal que compõe hoje, direta ou indiretamente, o governo do PT. E o que eles pedem? Eles pedem novas eleições. Sim, a Rede junto com o PT está pedindo novas eleições. A Rede que foi para a televisão nesse final de semana dizer que não apoia nem Dilma, nem Temer, nenhum nem outro, não apoia ninguém. E que o negócio dela seria novas eleições. E aparece, claro, como uma possibilidade viável de ser a nova presidência durante 2 anos que faltam para acabar o governo. A mesma Rede aparece aqui pedindo para Dilma para que ela renuncie e chame novas eleições. Aí nós vemos isso nas organizações Globo, né? Aí no exame, né, confirma, né, exatamente citando o jornal Globo, né, e Dilma visivelmente feliz da vida, né, não parece preocupada com o impeachment, porque ela tem um plano B, que seriam as eleições, como eu vinha dizendo várias vezes para vocês. Nesse 1º de maio, que era para ser feriado e coisa assim, mas foi domingo, então domingo e feriado prevalece domingo, né? Nesse 1º de maio, Dilma não estava ao lado do Lula. Lula simplesmente não apareceu. Lula é tradicional em todos os 1º de maio, junto à CUT principalmente. E ele não apareceu. Não acham estranho uma situação dessas? Normalmente ele aparece, ainda mais agora. Por que ele não apareceu? Porque ele está se preservando exatamente para as próximas eleições. Ele será candidato, se o PT não for cassado dos seus direitos políticos, nessas eleições ele será candidato para ocupar o lugar, a vaga de Dilma Rousseff durante o período que acabar o mandato. Falta para acabar o mandato, ou seja, mais 2 anos. Então ele está se preservando exatamente por conta dessa situação. Quer ver se não vai ser preso até lá para poder ter foro privilegiado e terminar o mandato de Dilma Rousseff. E não bastando essa situação, a guerra civil já começou. Aqui em Porto Alegre, nesse domingo, aconteceu um atentado contra a sede do Democratas, sede onde o presidente municipal é o Onyx Lorenzoni, deputado federal, que provavelmente será candidato a prefeito em Porto Alegre. E o que acontece numa situação dessas? Ele está
batendo firme nas comissões, ele ajudou bastante na comissão na Câmara Federal, teve uma voz firme, é uma das oposições ferrenhas no Congresso Nacional. E aí houve uma inversão de valores, ele foi chamado de nazista. Eu quero lembrar para vocês que o partido nazista, ele usava uma bandeira vermelha e ele era partido do nacional-socialismo alemão. Sim, era socialismo. Sim, era o partido nacionalista, trabalhista, dos trabalhadores, né, e também socialista. Então o partido nazista, o sistema nazista que está sendo empregado hoje no Brasil é aplicado pelo PT. E eles estão fazendo uma inversão de valores. Eles estão dizendo que os outros são o que eles são. Não existe nazismo de direita. O nazismo foi de esquerda, sempre foi de esquerda. Tá? E a Dilma está num governo agindo da mesma maneira que o sistema nazista agiu. Igual, sem tirar nem pôr, a mesma quantidade de apoiadores, inclusive, por volta de 10% da população nacional. Somando tudo esses fatos, a gente poderia dizer assim, tá, mas o que está acontecendo de fato aqui, o que está acontecendo realmente? Na sede do PT, há umas semanas, meses atrás, foi jogada uma lata de tinta verde e amarela. E eles consideraram aquilo um atentado contra eles. Pintaram a sede do PT aqui em Porto Alegre de verde e amarelo. Jogaram tinta verde e amarela. Isso foi ofensivo para o PT, tá? Ao invés de responder da mesma maneira, não, jogando uma tinta vermelha lá na sede do DEM, não, eles não fizeram isso. Eles jogaram coquetéis Molotov. Eles jogaram e ainda ligaram para a Rádio Guaíba, a rádio aqui de Porto Alegre, ligaram para a Rádio Guaíba dizendo que fizeram isso e que lamentavelmente não acendeu, que não pegou fogo no negócio. Mas eles tentaram. O ato de jogar tinta é vandalismo. Vandalismo dá alguma puniçãozinha assim, alguma coisa, né? Um alimento para dar para alguém, uma coisa nesse sentido, se a pessoa for pega em flagrante delito, alguma coisa nesse sentido. É uma contravenção, tá? É diferente de jogar um coquetel Molotov, que a intenção é assassinato. No mínimo, é destruição de material, de propriedade alheia. Tá? E se tu não sabe se tem... Porque é uma sede de partido político. Tem sempre gente lá. Sábado, domingo, segunda... Não tem dia de semana ou final de semana, tem sempre gente lá. Por quê? Porque as pessoas trabalham nessas sedes e às vezes rodam, passam horas trabalhando, viram a noite trabalhando, fazem um monte de coisa. Eu sei porque fiz parte do partido político, dependendo da situação e do momento, tu vira a noite trabalhando. Então podia ter gente lá. Não sei se tinha ou não tinha. Podia ter. Tá? No que fizeram um atentado, não só fizeram o risco, colocaram o risco em vidas humanas, como atentaram contra uma propriedade privada. E um partido político, ou seja, uma representação política. Então é crime. E declaradamente essas pessoas pegaram o telefone e disseram que eram aliadas do governo, e por conta de serem apoiadores do governo, representando a imagem do governo, que tomaram essa atitude em nome do governo. Autorizadas ou não autorizadas, essas pessoas agiram de forma criminosa e devem ser responsabilizados. Claro que tem como localizar essas pessoas. Existem formas de localizar essas pessoas, elas podem ser localizadas. Então assim, ó... existe hoje uma situação, isso não é a primeira vez que acontece com o DEM, inclusive, com o Onyx Lorenzoni. Na campanha passada dele, jogaram também fogo, atearam fogo também na porta dele. Tá? Então, ele vem sofrendo ameaças pessoais, por ser como é, por lutar contra a corrupção no Congresso Nacional. E não bastasse essa situação, vai acontecer isso ao longo de todo o processo daqui para diante. Ou seja,
A Dilma tem um plano B para voltar ao poder, o PT tem um plano B para voltar ao poder, e eles não vão aceitar não como resposta. Tudo aquilo que eu vinha dizendo está se concretizando. Então fiquem atentos, prestem atenção nos meus comentários e nas críticas que eu estou fazendo, porque são fatos. Não vem ao caso se a gente gosta ou não gosta, se a gente quer ou não quer. Existe o crime organizado no poder hoje. O nazismo é o governo atual, não é o governo que vai assumir ou os opositores. O governo nazista real, latino, é o governo do PT. E a prova maior disso é que já está acontecendo crimes, atentados. Tá? Então isso não é brincadeira não, gente. Isso é coisa muito séria. Se vocês não querem acreditar, tudo bem, é um direito de vocês. Mas vocês não vão ser pegos de surpresa se vocês prestarem atenção no que eu estou comentando. Porque eu venho comentando isso há bastante tempo. Até cair a ficha e entrar o cartão, vai demorar um pouquinho para muita gente. Mas é verdade, é a realidade. Não é o que eu quero ou o que eu penso. É a realidade, são fatos. Houve um atentado terrorista em Porto Alegre promovido por apoiadores do governo. Ponto. Tá? A Dilma e os aliados, e agora fica claro quem são os aliados, e os movimentos são a UNE, a CUT, o MTST e o MST. Isso dentro do Brasil. E fora do Brasil, os aliados ideológicos da Bolívia e da Venezuela, China, Índia, África do Sul e Rússia. Então tá claro, tá configurada uma situação de pré-guerra ou guerra civil. E as Forças Armadas estão, já teve agora no dia do Exército, um comentário do nosso comandante do Exército Nacional, General Vilas Boas, numa universidade lá em Brasília. Ele foi brilhante nas explanações dele, mas ele deixou muito claro algumas situações. Primeiro, ele declarou tudo aquilo que eu tinha falado nas redes sociais, ele confirmou praticamente, né? Ele disse, nós não vamos entrar, nós somos legalistas, nós não vamos entrar se não houver realmente necessidade no artigo 142, o que está previsto no artigo 142. Então é ali, é aquele negócio. Só em questão de guerra civil ou invasão estrangeira. Tá? E quando perguntado sobre a questão se Dilma chamando ele, se ele iria atender a Dilma e não ao povo, se a Dilma poderia usar o exército contra o povo, contra a nação, não foi explicitamente falado dessa maneira, mas ele respondeu exatamente o que a gente queria ouvir. Ou seja, que ele não faria isso de jeito maneira, porque seria muito difícil, segundo ele. Na verdade, ele, nas entrelinhas, deixou claro, não responderia dessa maneira. Teria que passar por um processo para ser validado, para poder agir dessa maneira. E ela não passou, ou se passou, foi trancada no meio do caminho. Então, mais ou menos por aí. Então, deixou claro que o Exército é uma força de Estado e que não está ali para apoiar governo nenhum. Nem para apoiar e nem para desapoiar também. Tá? Então, não cabe a ele criticar governos. Né? Ele está apoiando a imagem de um ministro do PCdoB, né, fazendo a administração, né, das armas, das Forças Armadas, mas ele disse, hoje nós estamos numa posição democrática, onde as instituições estão estabelecidas e organizadas. Então eles acreditam que, as Forças Armadas acreditam que a gente é capaz de resolver as nossas próprias pendengas. Ponto. Se nós não formos capazes de acontecer isso, se houver um cenário onde isso acabou, onde as instituições estiverem fragilizadas, entram as forças militares a pedido dessas entidades. Então, o que ele quis dizer com isso, com esse comentário dele, que está nas redes sociais, qualquer um pode visualizar? Exatamente aquilo que eu venho dizendo há bastante tempo. Num estado de guerra civil, num estado de conflito real, onde o PT não admita de forma alguma perder o poder, e onde ele crie conflitos nacionais de terrorismo e coisas nesse sentido, e o Exército, as Forças Armadas vão, ele inclusive disse, nós temos apoio
de aliados internacionais. Ele reconheceu a Venezuela está mais qualificada do que nós em matéria de força aérea, o que não quer dizer que ele não vai ter respaldo e apoio de entidades internacionais como os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e, por exemplo, e outros países que estão conscientes da atual situação do Brasil. Então nós temos hoje um cenário de preparação das Forças Armadas, mesmo que eles não estejam tão bem qualificados como um ou outro país em matéria de determinado armamento bélico, eles têm como ter imediatamente, assim como o atual governo, respaldo bélico e armamento. Se houver necessidade de apoio militar estrangeiro, nós teremos. As nossas Forças Armadas terão como defender o Brasil durante algum tempo e teremos reforços, sim. Então qualquer coisa que acontecer de guerra civil, coisa assim, a gente pode contar com as Forças Armadas, a gente pode contar com o Exército. Tá? Eu sempre acreditei, sempre confiei, e eles não disseram não, e também não disseram assim, ó, se acalmem, não é coisa para a gente ficar preocupado agora. Quando acontecer, a gente vai estar pronto. Ponto final. É isso, acabou. Tá? Eles disseram isso. Tá? Então vamos se preocupar em tentar manter a democracia nacional e impedir que tudo isso aconteça da melhor forma possível, da forma mais democrática possível. Se não conseguirmos, se o PT insistir e continuar com esse terrorismo todo, vai ter resposta. Vai ter resposta da justiça, vai ter resposta da lei, vai ter resposta das Forças Armadas e vai ter resposta até de aliados estrangeiros. Tá? Então a gente pode confiar que o Brasil vai reagir diante desse terrorismo que está sendo empregado aqui dentro do nosso país. Eles são criminosos, é o crime organizado no poder e a gente tem que tirar o crime organizado do poder. Acabou para o PT, acabou para os aliados do PT. Eles têm que ser responsabilizados criminalmente pelos seus atos, isso tem que ter um limite, isso tem que ter um basta, isso tem que ter um fim. O crime e a corrupção tem que acabar no Brasil. E esse momento é um momento riquíssimo da nossa história, onde a gente está aprendendo o porquê que as coisas aconteceram da forma como aconteceu. E se você, brasileiro, quiser mudar o seu país, você tem que mudar a si mesmo. Você tem que mudar a consciência e perceber a partir de agora que tudo isso que aconteceu foi legitimado não só pelo seu voto, ou pela sua omissão ao voto, mas também pela sua omissão de cobrar os políticos, de não ficar atento ao que eles fazem. Então é agora que você tem que aprender o valor do voto, o valor de cobrar, o valor do controle social, o valor de ficar atento à política, porque não existe almoço grátis, a gente não pode simplesmente delegar um poder e só daqui 4 anos cobrar um negócio. Você não cobra do seu filho o boletim de 4 em 4 anos, então por que vai fazer isso com algo tão sagrado quanto o voto? Faça a sua parte, vote consciente. Não aceite eleições para novo presidente agora, porque isso aí é um golpe do PT, é o que eles querem. E se tá bom para o PT, não tá bom para a gente, gente. Você tem que começar a se dar conta desse tipo de situação. Faça a sua parte, proteste, vamos para as ruas para fazer o impeachment definitivo de Dilma Rousseff. E depois disso, gente, confiem nas Forças Armadas, porque tudo que acontecer dali para diante, se eles tiverem que entrar, na hora que eles tiverem que entrar, o povo tem que apoiar. Meu muito obrigado pela atenção dispensada.